Amém? Então, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, vamos orar a Deus. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso estágio supervisionado, aluno da FACEB. E hoje nós ministraremos sobre o tema A Família e as Finanças. Vamos falar sobre esse tema e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Mas vamos orar pedindo a Deus que venha nos dar direção e falar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Tua bênção uma vez mais aqui nessa noite. Já oramos de início, mas oramos agora, pedindo ao Senhor que fale através dessa ministração, através desse tema tão oportuno, tão necessário para os nossos dias. Pedimos ao Senhor que seja o mentor, o guia, o condutor nessa noite, e que nós possamos aprender, Senhor, seja feita não a nossa, mas a Tua vontade neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus, verso 19 em diante. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 24. Todos encontraram aí Mateus? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Amém? O versículo último que nós lemos, na versão NVI, diz no final, a parte final do versículo, diz: ninguém pode servir a dois senhores, Não podeis servir a Deus e nem ao dinheiro. Alguma versão aqui diz dinheiro? Dos que estão presentes, alguma? Todos dizem mamon. A versão NVI diz dinheiro, tá? Pode tomar assento, meus irmãos. Então hoje nós falaremos sobre a família e as finanças, Que tema oportuno, que tema maravilhoso para podermos falar, É um assunto que muito é necessário pelo fato de como estamos vivendo o nosso tempo hoje, onde nós estamos ainda em uma pandemia e muita gente que tem passado dificuldades financeiras, muitas pessoas desempregadas, Então é necessário a família ter um estudo, aprender, dedicar-se nesse sentido, finanças, A introdução diz: a maioria dos lares já foram afetados com algum problema financeiro, Todos nós que aqui estamos, de alguma forma na vida, um dia ou no momento agora, talvez, estamos passando por um momento financeiro a ponto às vezes de faltar um dinheiro para pagar uma conta. Às vezes concluímos o mês e quando vamos olhar na conta, fechou negativo, A conta está vermelha. Então, ou alguma dívida que você nunca foi de atrasar e talvez teve que atrasar por um tempo devido às dificuldades financeiras. Então, de alguma forma, eu acredito que nós que estamos aqui já passamos por isso, a maioria passa. Então, muitas vezes esses problemas, eles acabam o quê? Afetando o relacionamento, causando muitas incertezas, inseguranças, distanciamento às vezes entre o casal. A vida financeira, ela afeta o casamento, Problemas de saúde muitas vezes,
sem contar, às vezes, a nossa preocupação com o testemunho que damos na sociedade. Então, tudo isso afeta o relacionamento de alguma forma. Às vezes, a mãe quer comprar algo, não tem para dar para a filha, a mulher quer algo, o marido não pode dar. Essa situação financeira adversa, ela acaba sufocando, de alguma certa forma, o relacionamento. E nos nossos dias, esses problemas eles têm aumentado cada vez mais. Pois nossa sociedade é marcada por uma época que é consumista e ainda estamos vivendo a pandemia. Então o mundo está cada vez mais materialista. É bem verdade, né? E muitos estão apoiados em uma vida de falsos valores. Então muitas vezes, né, tem pessoas que ele quer ser aquilo que ele não é. Ele quer aparentar, né, que ele é uma coisa que às vezes ele não é aquilo que ele está vivendo. Então, às vezes, para poder ostentar, para poder tirar uma foto, publicar nas mídias sociais, ele compra alguma coisa só para apresentar, certo? E quando ele apresenta isso para a sociedade, ele está querendo dizer que ele tem aquela vida. Que, na verdade, quando a gente vai olhar, às vezes, não tem aquela vida que, às vezes, ele demonstra, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver, então, o que é o dinheiro, né? O que é o dinheiro? Entender um pouco sobre isso aqui, porque às vezes quando nós falamos sobre dinheiro, há uma confusão, né? Então, tem algumas notas aí. E quantas notas, hein? Muitas notas de 100 e 50, para entender o que é dinheiro, ilustrando então. O dinheiro então é o quê? É um meio de pagamento na forma de moeda, cédula, emitido e controlado geralmente por quem? Pelo governo de um país, né? Isso é, em síntese, um pouco o que significa dinheiro. Ele serve para quê? Para suprir as necessidades humanas, as nossas necessidades. E quando nós observamos a Bíblia, percebemos na Bíblia o dinheiro sendo usado para diversos fins. Vamos ver? Gênesis 42, versículo 2, versículo 25. Vamos ver os irmãos de José com o dinheiro saindo para comprar mantimentos, né? Para... Diz ele aqui, para que vivamos e não morramos. Versículo 2, disse mais, eu tenho ouvido que há mantimento no Egito. Lembra quando aquele povo passou uma grande fome, 7 anos de bonança, mas depois veio 7 anos de fome? Então, nesses 7 anos de fome, a fome estava lastrada ali em toda a região. O pai de José, Jacó, o que ele faz? Ele fala o quê? Pega esse dinheiro, vai até o Egito e compra trigo para que vivamos e que não morramos. No versículo 25 ele diz, e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro, né? A cada um no seu saco, eles dessem comida para o caminho e fizeram-se assim. Aqui nós vamos ver o dinheiro então sendo utilizado para comprar mantimentos. Nós vamos ver em Ruth, capítulo 2, versículos 17 e 18, Ruth trabalhando para o quê? Para ter o que era necessário. Para que ela estava trabalhando? Para ter o necessário para ela e para sustentar sua sogra. Quem era a sogra de Ruth? Noemi, muito bem. Então, ela trabalha colhendo as espigas ali, né, naquela vinha, ou mesmo naquela plantação daquele homem, Joás, né? E ela está colhendo para quê? Para sustentar ela e a sua sogra Noemi. Vamos ver também em 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7, quando houve a multiplicação do azeite daquela viúva, né? O que foi dito? Versículos 6 e 7. Sucedeu que cheios foram os vasos, disse o seu filho, traz-me mais um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. O homem de Deus disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, né? E tu e os teus filhos vivei do resto. O dinheiro então que essa mulher, esse azeite era para quê? Para ela pagar a dívida dela e viver do resto. O dinheiro então aqui está sendo usado dessa forma, para uma bênção. E Provérbios ainda fala daquela mulher, a mulher virtuosa, não é? Provérbios 31, não fala da mulher virtuosa?
Provérbios 31 vai falar da mulher que trabalhava, ela faz panos, vende esses panos, trabalha em casa, né? E ajudava no sustento da casa, né? E a Bíblia ainda diz que quando chegava a noite, a lâmpada dessa mulher não se apagava. Então, era uma mulher que trabalhava, que ajudava nas tarefas domésticas, né? Então, o que não é o dinheiro? O que não é? Porque às vezes nós temos uma concepção quando se fala de dinheiro. Vamos ver o que não é. Dinheiro não é maldição. Dinheiro é maldição? O que é maldição? É exatamente isso. O dinheiro em si não é maldição. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Vamos ver? Vejamos então, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam em si mesmo com muitas dores, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Essa é uma versão Almeida Revista Corrigida da Bíblia. Nós vamos ver então que o amor do dinheiro. Agora, quando eu pego a versão NVI, eu vou ver lá que o quê? Pois o amor ao dinheiro. O amor que eu tenho pelo dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia aqui ainda acrescenta, e eu grifei em negrito aí, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, ou por amarem o dinheiro, desviam-se da fé. Você está vendo, irmãos, que a palavra de Deus é clara? Então, nesta cobiça, muitos se desviam da fé. Muitos acabam perdendo a sua crença, a sua fé em Deus, por causa do amor que ele tem ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, ele acaba afetando a pessoa. Você quer ver? Quando alguém ama o dinheiro, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ter esse dinheiro. Quando você ama alguma coisa de verdade, você se doa por aquela coisa. Se você ama o dinheiro, né, e tem esse amor, essa ganância, essa obsessão por dinheiro, eu quero mais, né? Você acaba às vezes deixando-se levar, e muitos mentem, muitos roubam, brigam, matam. Por quê? Por causa do amor exagerado ao dinheiro. O amor ao dinheiro também leva muitas pessoas ao pecado, um pecado chamado avareza. A avareza, ela é pecado, e eu quero destacar um pouco isso aqui. A avareza no dicionário Aurélio é o quê? É a falta de generosidade, mesquinharia, característica de quem é o quê? Avarento. E avarento também no dicionário significa aquele que é muito apegado ao dinheiro. Quem acumula obsessivamente o dinheiro, ele quer ajuntar, né, ele é o quê? Obcecado pelo dinheiro. Isso é avareza, isso é pecado, né? Muitos têm condições, irmãos. Eu estou dizendo, não é uma pessoa que não tem condições. Estou dizendo que muitos têm condições, mas não querem sair muitas vezes com a família, tomar um café, uma janta, passear um pouco, investir. Às vezes tem dinheiro, mas acha melhor andar em um carro velho, estragado, uma coisa, ele prefere usar uma coisa velha, rasgada, sabe? Ele, no dizer dele, humilde é usar dessa forma. Não, na verdade ele está falando isso porque ele não quer gastar. É aquele que tem e tem irmãos, pessoas precisando de ajuda, mas ele não estende a mão. Por quê? Porque achando ele que dando, ele não vai ter, né? E quem ama o dinheiro, irmãos, nunca terá a abundância de dinheiro. Está na Bíblia. Quem ama dinheiro, nunca terá a abundância de dinheiro. Nós devemos entender que o dinheiro, ele é uma bênção em nossas vidas, né? Sim, como nós vimos aqui que foi na vida de muita gente. Mas eu não posso me deixar levar a ponto de amá-lo, a ponto de deixar que ele me sufoque. E como eu falei aqui domingo, acerca dos meios de comunicação, não é os meios de comunicação que nos usam, mas é nós que usamos eles. Então nós temos que ter controle. Da mesma forma o dinheiro. Se você tem pouco hoje, ou se você tem muito, ou se vai ter muito amanhã e tem pouco hoje, não importa. Você tem que saber usar o dinheiro que você tem. E ele nunca pode te atrapalhar como um servo de Deus, né? Mas se alguém
que se considera cristão possui dinheiro suficiente para viver bem, e vendo o irmão em necessidade não ajuda, como é o caso, como é que o amor de Deus pode estar nele? Como pode o amor de Deus estar na vida de alguém que diz que é um servo de Deus, mas tem pessoas precisando e ele não ajuda? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Não adianta falarmos que amamos de palavras, né? Devemos mostrar que amamos como? Com ações, né? 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Então a avareza, ela é uma forma de quê? De idolatria. E quem pratica não é do reino de Deus. Porque, segundo Efésios capítulo 5, versículo 5, diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é o que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Viram aí? O amor ao dinheiro se torna o quê? Uma idolatria, porque ele coloca o dinheiro até acima de Deus. Para ele, o dinheiro está acima de Deus, né? Os Hebreus 13, 5 ainda diz assim, os costumes que estão enraizados no mundo são diferentes dos cristãos, pois aquele que diz que é de Cristo, ele não é avarento. Agora vamos ver o versículo Hebreus 13, 5, sejam vossos costumes sem o quê? Sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixei, nem te desamparei. Então nós devemos contentar. Tem pessoas que por ser tão avarento, ele não consegue ser grato a Deus, pelo que ele ganha, pelo que ele tem, né? Por que ele não consegue, pastor? Porque ele é avarento, ele quer mais. Quanto mais ele ganha, mais ele quer ter, né? Nós podemos estar presos a essas coisas, irmãos. A avareza coloca as coisas materiais acima do que é espiritual. O avarento, para ele prefere as coisas materiais do que as espirituais, certo? 2 Coríntios 9:5 diz assim, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que, primeiro, fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que estejam pronta como bênção e não como avareza, né? Paulo ensinou bastante acerca desse tema. Então, devemos, tomar cuidado com isso. A Bíblia condena a avareza. O avarento põe sua família em apuros, mas o que repudia o suborno viverá, né? E quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Viu aí? E quem ama a abundância nunca se fartará-se da renda. Também isso é vaidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Né? É bom frisar isso aqui. E já existe aquele também que não pode ver nada, que ele quer comprar e consumir. É o consumismo, é o consumista. Nós vimos aqui naquela aula sobre as questões, os desafios da família. Então vamos ver que o mau uso do dinheiro, o que ele causa na família? O dinheiro foi criado para facilitar as relações comerciais, como eu disse lá também, para suprir nossas necessidades, mas a maioria das vezes, em vez de facilitar, ele acaba o quê? Corrompendo as relações humanas, né? No relacionamento conjugal, o mau uso do dinheiro pode levar à separação. E isso tem ocorrido muitas vezes na nossa sociedade. Muitos casais se separam por causa das dívidas, porque gastou demais, não se controlou, houve uma briga, perdeu seu respeito, a ponto de chegar a uma separação. Por causa, sabe de que também? Aproveitando, abrindo um parênteses aqui para dizer, por causa do não saber controlar o dinheiro. Na casa tem 2 salários, o marido ganha uma e a mulher ganha outro. Cada um se vira com o seu, né? Não estou dizendo que é errado, tem pessoas que adotam esse método e se dão muito bem. Mas se só somos uma só carne, é um só dinheiro, é uma só carne, né? Nós vimos um só Deus, que se temos concordância assim, né? Então é um só pensamento, é um só propósito. Então aqui, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, isso aqui é nosso. Quando surge um problema, não é você que é o errado, onde erramos, não é?
Quando precisa resolver uma coisa, como vamos fazer? Então, no casamento não tem que haver separação das coisas. Por que no dinheiro tem que ter? Né? O correto é um só dinheiro, é um só propósito. Vamos ver. Ah, não, pastor, lá em casa a gente divide e dá certo. Glória a Deus. Casais com dívida, irmãos, eles passam menos tempo juntos, brigam mais e serão menos felizes, diz o pesquisador Jeffrey. Né? Casais com dívidas passam menos tempo juntos. Às vezes não tem nem como ficar dialogando. Está com uma dívida, está com um problema, não conversa, não resolve. Então as brigas por causa do dinheiro separam, acabam afetando as áreas no relacionamento. Além disso, causam problemas de saúde, insônia, dores de cabeça, estômago, ataques cardíacos, depressão, etc, etc, etc. Se nós fôssemos falar aqui. Por causa de quê? Das dívidas. As dívidas levam às brigas, e as brigas constantes afetam o relacionamento. Né? Daqui a pouco o homem já não atende as mulheres, né, no que é necessário, a mulher do mesmo jeito, vai virando aquela bola de neve. Então temos que estar atento com o dinheiro, o consumismo também. Então nós devemos ser uma pessoa, o que, pastor? Equilibrada. Equilibrada. Não podemos ser avarento, mas também não podemos ser consumistas. Nós temos que ser equilibrados. Sempre o Senhor ensinou na palavra que nós temos que ser em tudo equilibrados. Né? Tem que ser na dosagem certa. E aqui vai um conselho para nós, para a família. Né? A família é o quê? Ter o quê? Planejamento financeiro. Pastor, eu não dou conta de fazer isso. Né? Isso é coisa né? Não dá para fazer isso. E dá sim. A família tem que ter planejamento. Né? Se às vezes nós formos em um lar e perguntar, quanto vocês aqui na casa, aqui, qual a renda dessa casa aqui por mês? Eu não sei. O marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha. O dinheiro é separado, ninguém sabe quanto que entra. E pergunta, quanto vocês gastam por mês aqui? Também não sei. Aqui ninguém sabe. Então aparece uma conta, vixe, tem que pagar, vai lá e paga. Aparece outra conta, vixe, pagou. Quando vê, não, aquela passou, não pagamos, esquecemos. Tem que se deixar para o mês que vem. Vai pagando juro, vai virando a bola de neve. Porque falta de que isso aí? Planejamento financeiro, controle de gastos. Né? Converse com o seu cônjuge. Realize juntos um planejamento financeiro. Um controle de entradas e saídas. Anote de forma detalhada, irmãos, todas as saídas. E organize essas saídas. O que eu gasto no mês? Organize ela de forma prioridade. Qual é a prioridade? Organize elas dessa forma. Vamos observar esses pontos aqui, para você que vai organizar as suas saídas, aquilo que você gasta no mês. O que eu preciso para viver? Anota. Não tem como viver sem água, não tem como viver hoje sem energia, não tem como viver sem o arroz, Anote. O que eu preciso para viver? Segundo, o que é necessidade básica, que não tem como ficar sem mesmo. Isso aqui não tem como ficar sem. Então anote lá na sua casa e faça. Isso aqui a gente não pode ficar sem. Isso aqui realmente é uma necessidade básica. O que é uma necessidade secundária? Como assim, pastor? Não, essa aqui não precisa. Se a gente adequar aqui, dá para a gente passar sem ela. Anote. Outra coisa, o que é investimento? Não, está sobrando dinheiro. E dá para investir um pouco ali. Esse dinheiro aqui, vamos aplicar ele. Né? O que é investimento? Anota, o que é investimento que você está fazendo. O que é investimento também, às vezes, um curso que você faz. Isso também, às vezes, pode ser um investimento. Você está investindo para amanhã. Então, você tem que saber ponderar isso aí. Outra coisa, o que é supérfluo? Né? O que é supérfluo? O que é que dá para a gente viver sem? Deixa isso para lá, vamos cortar dos nossos gastos, para a gente começar a quitar essas dívidas, a adequar nossas finanças e termos um melhor relacionamento. Então, preste atenção, pelo menos nesses pontos aqui, e detalhe em sua casa, né,
o que precisamos viver, o que é necessidade básica, o que é uma necessidade secundária, o que é investimento que não podemos ficar sem e o que é uma coisa supérflua. Faça essa organização, tá? O dinheiro no lar deve servir para cobrir as despesas do lar e, além disso, deve servir para reforçar a confiança um do outro, né? Quando o casal ele aprende a ter confiança nessa área, passa a confiar nas outras também, né? A má administração do dinheiro, irmãos, é uma das razões responsáveis por graves dificuldades na área financeira. A falta de sábia administração ou de orçamentos mensais é talvez a primeira fonte de problemas financeiros no casamento. A maioria das separações hoje é por causa de finanças, né? Então nós devemos estar atentos aqui. Não, eu não vou dar o meu dinheiro para o meu marido, pastor, por quê? Eu não confio nele. Está faltando confiança. Se você não confia nele, em dar o dinheiro para ele, para vocês resolverem junto, ou se ele não confia que você também não te convida, ou não confia que você tem a capacidade de ajudar nas finanças, é sinal que se não há essa confiança, não há em outras áreas. Porque num casamento tem que ter confiança em tudo. Tem que ter uma concordância, né? Então nós precisamos estar atentos a isso aqui, aos problemas financeiros que vão sufocando o nosso casamento. Organizar, planejar isso aqui, irmãos, faz parte de uma vida, né, tranquila. A falta dessa sábia administração vai causar o quê? As brigas, as discórdias, as discussões, né? Os filhos que querem uma coisa e não podem. E tem filhos que já gastam demais, de forma excessiva, né? Vou contar um rápido testemunho. Hoje eu estava em um estabelecimento, atendendo um cliente, e lá, né, o dono do estabelecimento colocou lá R$100 de créditos, um rapaz, um jovem, um adolescente na verdade, ele pega aqueles créditos, transforma em pontos lá para colocar em jogo, né? Ele faz isso não sei quantas vezes por semana. Quando chega no final do mês, né? E eu perguntei, vocês conhecem ele? Sabe se ele tem a aprovação dos pais para isso? Eu não sei. Eu não sei nem se os pais dele sabem que ele faz isso, né? Então está faltando o quê? Conversa, diálogo nesse lado. Está faltando o quê? Está faltando planejamento financeiro. Está faltando organização. Uma vida financeira desorganizada, nós teremos um lar desorganizado. Um lar desorganizado, nós vamos ter sempre brigas, vai ter sempre discussões, porque o marido sempre diz, não tem como comprar isso, não tem dinheiro para aquilo, não dá, chega uma hora que, né, tem alguma coisa errada. Então quando há uma concordância, quando há uma boa administração, até as brigas conjugais, os problemas de relacionamento são evitados, né? É uma cadeia, né? Você está bem financeiramente, em casa melhora também. O diálogo, a conversa, o relacionamento, o amor entre um e o outro, fica maravilha, né? Aí na igreja também já está bem também. Por quê? Porque eu estou bem em casa. Mas quando eu estou mal, péssimo financeiramente, em casa só é briga. Na igreja também vou porque é obrigado. Vou porque eu tenho uma função lá. Vou porque é o jeito. Vou porque eu tenho que ir. Aí vira essa confusão, essa bagunça, né? Que lar você quer? Um lar abençoado? Então seja organizado financeiramente. A maioria das separações é por causa de finanças, né? A mulher, às vezes, eu já vi separação, a mulher que às vezes ganha mais do que o marido, acabou deixando se levar por isso, separou do marido, não dava mais certo, né? O homem que não soube controlar a casa, a mulher deixava tudo na mão dele, acabou se separando por causa de dinheiro. Propriedades que um tem mais do que o outro, quando casa, deu problema, separou. Dinheiro, finança, né? Tudo começa, irmãos, o problema do homem começa aqui, no coração do homem, sem dúvida. O problema maior está no coração do homem, começa aqui. E o dinheiro é uma das causas de mais mortes, brigas no casamento, mais separações é por causa dessa questão chamada dinheiro. Porque em vez do dinheiro ser uma bênção, ele se tornou o quê? Maldição, né? Então,
vamos para a conclusão. Aprendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. E a forma errada de usá-lo, né, que tem causado grandes efeitos na vida familiar. A ponto de haver, então, o quê? Separação de muitos casais. Brigas entre os filhos, etc. Devemos organizar a nossa família com um orçamento financeiro. Fazendo isso, estaremos mais o quê? Mais controlados, teremos mais sucesso, irmãos, em nossa vida financeira e, consequentemente, um melhor relacionamento em casa e, de certa forma, em toda a sociedade, como nós vimos aqui. Então, que Deus nos ajude, né, a levar o sustento para a nossa casa, trabalhando de forma justa, honesta, ganhando o pão da maneira certa, que nós possamos ter concordância no lar, né? Se eu tenho sido muito consumista, se meu marido tem pedido isso, eu tenho que rever. Se eu, como homem também, estou administrando mal, estou sendo consumista de forma exagerada, a mulher tem conversado, vamos atentar a isso e vamos ser o quê? Uma pessoa resolvida, sabe? Controlada, e assim nós teremos, com certeza, o melhor proveito na nossa vida familiar também. Amém? Eu espero que vocês tenham aprendido. Na quinta-feira vamos falar sobre o nosso último tema, a última aula dessa série, né? Falaremos sobre princípios bíblicos para o casamento. Vamos fechar nesse tema, trazendo reflexões para termos um casamento ainda mais, uma vida familiar ainda mais abençoada. Tá bom? Agradeço a compreensão de vocês, a paciência por estarem aqui. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.